o facto do Vítor Hugo escrever e escrever e escrever muito. Ele já leva, isto são só alguns exemplos. O Vítor Hugo tem uma capacidade de produção, enfim, que eu lembro, acho que foi o teu primeiro livro, eu conheci, estavas no primeiro ou no segundo? Já devia estar no quarto. Não. Mas estás a falar de filhos ou de livros? Não, livros. Não, se fizeres 4. Não, ainda são uma metade. Não, mas E assim? devia estar no terceiro, quarto. provavelmente o terceiro. Provavelmente. E já vais no nono. O Vítor Hugo estava no terceiro, bem, enfim, eu estava no segundo, estou no segundo e o Vítor Hugo já está no nono, portanto eu tenho que tirar o chapéu porque revela não só a capacidade de escrita do Vítor Hugo, mas sobretudo a forma como o Vítor Hugo vê a poesia, ou seja, ele vive a poesia, sente a poesia. E para se ter uma produção neste ritmo é preciso ter essa poesia presente todos os dias. E isso eu invejo, confesso que invejo. Nem sempre consigo estar tão rodeado de poesia, mas Vítor, espero que chegues ao 19º, não filho, mas livro. Se quiseres ir também pelos filhos, boa sorte. Mas, se me pagar o órgão de família. Há quem diga que a pessoa tem de, como é que é, escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. Bom, a ordem não tem que ser assim, avaliar pelos 9 livros. Eu planto o filho, escrevo a árvore e... Pois, vais ter de fazer 9 filhos para compensar. Ora, falando aqui um pouco da minha relação com o Vítor Hugo, e espero que isto ajude a enquadrar o que eu vou dizer. Quando eu conheci o Vítor Hugo no Porto, um dinamizador de poesia, alguém que já naquela altura vivia de facto a poesia, eu vi um homem louco. Esta é a pura verdade. E o Marça Carneiro define, Marça Carneiro, o poeta, define o louco como gênio. Ou seja, o louco é aquela pessoa que, não sendo compreendida pelos outros, não pode ser compreendida pelos outros, porque simplesmente pensa diferente dos outros. E o Thomas Mann tem uma frase interessante que diz que é preciso haver um louco para que haja outros sãos. E o Dostoiévski também diz algo muito interessante, que o louco, é preciso errar, o louco erra, e é com o erro que nós avançamos. Então, em cada livro do Vítor Hugo que eu vejo, eu encontro uma espécie de um erro. Não no sentido de fazer mal, um erro no sentido da deambulação, do vaguear. Alguém que está à procura, constantemente à deriva, à procura de qualquer coisa, e isso vai dando livros. O que eu encontrei nesta poeira, esta é a minha leitura, Vítor Hugo, acho-me dizer, não fiz se fui louco ou não, estou a tentar ser louco como estou, mas não estou a conseguir. Acho-me dizer, não fiz se tem alguma razão ou não, mas parece-me que o poeta deste livro andou à procura de algo e encontrou uma casa. Este livro me resume-se a isto, a ideia de casa. Tanto que começa com uma frase que me marcou mesmo muito, eu partilho convosco. Há poemas engavetados nas paredes do tempo. Esta frase. Há poemas engavetados nas paredes do tempo. Ora, esse poeta deambulador, que vagueia há já muitos anos, parece-me que chegou a uma gaveta e decidiu reciclar caminhos pisados de outros tempos. Ou seja, não me parece que seja um livro de poemas originais no sentido de alguém que sentou e disse, ok, agora vou fazer isto. O que eu li foi alguém que fez um caminho e de repente para, exausto, e diz, ok, e agora? Não tenho mais nada. E o Vítor Hugo, não sei se tomado pela grande tendência da atualidade ou não, são as questões climatéricas, a ecologia, decide abrir uma gaveta e reaproveitar, portanto, mais do que criar coisas novas, reaproveitar
essa vivência toda que já estava engavetada, estava dentro de si. Ora, e é por daí que eu comecei a minha leitura, que eu venho partilhar convosco, porque mais do que dizer coisas preconcebidas, eu sou um leitor e estou aqui como leitor, e eu associei este livro a uma coisa muito que eu conheci no Porto, que é o Farrapo Velho. Não sei se sabem o que é o Farrapo Velho. Não sabe? Vitor, explica-nos o que é o Farrapo Velho. Na véspera de Natal, o que é que vocês comem? Bacalhau. Bom. No dia de Natal, o que é que vocês comem? Peru? Não é o peru. Podes comer a mesma. Exatamente, o mesmo. Tem um nome, Só que a tem um diferença nome. qual é? É o É nome, que não é? quando vocês, nós, na véspera de Natal, comemos a batata, o bacalhau e a couve, no dia de Natal há a tradição de esmagarmos tudo, juntarmos tudo, uma espécie de bacalhau à brás. Nós também. Juntarmos tudo esmagadinho, com o vosso refogado, o nosso estrugido. E fica uma espécie de bacalhau à brás. Bacalhau à brás é o farrapo Como nós velho. dizemos daqui, meia desfeita. Meia desfeita. Pronto, o farrapo velho é isso. E porquê eu vos falo do Farrapo Velho, que eu conheci no Norte? Porque o Farrapo Velho, esse reaproveitamento, essa modulação, é aquilo que eu encontrei neste livro. O som veio-me logo assim a memória. Espera lá, o Vítor Hugo está a este poeira, este livro, some de facto a isto, a um esmagar, mas esmagar de quê? Não só dos livros que já fez, como é óbvio, mas também um esmagar da própria tradição literária. E aqui eu faço já enfim, tenho de fazer aqui uma breve contextualização, pelo menos dizer que eu sou professor de português e de literatura portuguesa. Estou do lado de quem lê o Vítor Hugo e não de quem escreve como o Vítor Hugo. E ao ler este livro, eu imaginei logo, primeiro, a definição de poesia. A poesia moderna, a poesia atual. Houve um tempo, lá atrás, em que o poeta era aquele que dominava as regras. As regras, a rima, aquela coisa, enfim, que vocês estudaram nas aulas de português foi uma seca. Eu já não dou essas secas, mas também levei com elas de contar e tal, etc, métricas. E o Camões rima aquilo, A, B, vem uma seca ao tempo. E essa seca tira uma certa essência do poema, mas fazer poesia era isso, era dominar regras. Uma coisa muito engravatada como eu, não é? Já bem, estou em português mesmo, não é? Portanto, não escapei. E passou, a certa altura veio um poeta norte-americano, Walt Whitman, que tem um livro até muito interessante, Canto de Mim Mesmo. Depois tem outro, mas enfim. A ideia é que o Walt Whitman quebra com esta ideia porque ele não era propriamente poeta. Ele era um homem como tu, era um homem do mundo, um homem que vivia. E num tempo em que ele fazia o trabalho de jornalista, a cobrir a guerra, ele faz as suas notas do horror da guerra, do que ele observava, do que ele sentia. E ele vai escrevendo. Então, a preocupação do Walt Whitman não era vou fazer aqui, criar rimas e etc. Não era isso, é o sentimento. E a poesia, a certa altura, passa para esse nível do sentimento. Vamos para lá o dito romantismo, que também foi outra seca com Almeidas Garretes, etc. E eu estou à vontade para dizer que é uma seca autêntica, mas pronto. Não está aqui nenhum aluno meu, mas não também se tiver. Vai ter que fazer o texto mesmo, portanto, não há problema. Está no programa? Tem de ser. Nesta Câmara da Cultura. E eu vou dizer-vos que depois a ideia do sentimento fica muito. A ideia, o poeta é aquele que consegue fazer o outro chorar, fazer a pessoa sentir as palavras. Portanto, há ali uma ideia muito. As palavras têm de ter uma carga emocional. Até que depois vem um outro tempo, esse tempo sim acabou hoje, com o modernismo, com a modernidade, que é a concessão da nova poesia. A nova poesia, a meu ver, pelo menos, grande poesia. Nós tivemos o Federico Garcia Lorca, por exemplo, a fazê-lo bem.
é a capacidade de criar imagens. O grande poeta será isso. Ou seja, conseguir implantar na mente do leitor uma imagem que o leitor não tinha inicialmente. E depois o leitor vai trabalhar essa imagem. Aquilo que o Victor Hugo faz neste livro, a meu ver, é isso. É criar imagens com as palavras. Começando logo pela imagem, volto a dizer, da casa. Porque quando o Victor me fala da casa, na dedicatória falou da casa, eu anotei. Depois, as primeiras frases da casa obriga-me a pensar na casa. Ora, mas uma casa não é só uma parede. É também a sua história. São as suas pessoas. Então sou eu que estou a imaginar coisas que o Victor Hugo não disse, mas que me está a condicionar. E o processo, a relação poeta com o seu leitor, a meu ver, deve ser isso. É o momento em que eu estou a imaginar coisas porque o Victor Hugo quer que eu imagine, enfim. Depois, quer dizer, o Victor Hugo, não sei se fizeste propósito, mas eu encontro aqui Baudelaire. O Baudelaire, enfim, que me marcou muito a poesia, a viragem, desde o poeta maldito, o pintor da vida moderna. O Baudelaire introduz a prosa poética, que na verdade é o poema em prosa, que tu tens neste livro. Portanto, quem ler, vocês quando estiverem a ler o Poeira, preparem-se, ok, é um livro de poesia. Aliás, uma nota, um parênteses. Eu estava à espera de ver aqui uma nota poesia, ou poemas, e não vi. E não sei porquê, certo? É o hábito, não é? Quando eu vi, o meu livro, tal, não sei o quê. Ok, Victor Hugo, poesia. E depois, ele espeta-me com uma páginas de texto. Eu não estava preparado para isso, ouvido. O que é que se passa? É uma história, afinal de contas. E aqui surpreendeu-me, porque é esta capacidade, lá está. O mais importante é a imagem e o Victor Hugo despa a forma. Está quebra aquela ideia. Um poema é o quê? É porque tem versos. É isso que nós ensinamos na escola. A poesia, a prosa só se distingue porque um tem verso, o outro não. Mas é isso que define a poesia. A poesia tem que ser mais que isso. Porque senão, o poeta, se escrever tudo em verso, afinal já é um romancista. Olha, vendia mais. Porque os romances vendem mais do que a poesia. Então era logo a solução. Amigos, metam aí tudo em corrido, está feito. E depois tens de estar morto para vender poesia. Ora, eu não te quero matar. Não tens ideias, porque não vamos por aí. Mas, sendo, eu falo do Baudelaire porque fez-me lembrar também esta ideia da inovação e da capacidade de agarrar a prosa, mas sem largar a poesia. Eu já vou falar dessa questão da poesia. Agora, falamos um pouco do poema em si, do que é que o Victor Hugo nos apresenta aqui neste livro. Tenho que começar pela leitura mais uma vez, porque eu li, gostei tanto, que eu quero que se sintam, ou bem gostava que conseguissem sentir comigo as palavras, quando Victor Hugo diz: percebemos que o corpo apanhou um elétrico mais rápido que o coração. Esse aqui ficou dentro da casa, onde os olhos fechados sossegamos o martelo esquecido do tempo, e a mão a afagar o rosto, e a passagem do vento por entre os olhos azulados, cristalinos e incendiados de prazer, ou engolindo barcos de sal. Falei-vos da imagem. Ok, percebemos que o corpo apanhou um elétrico mais rápido que o coração. Eu estou a pensar, elétrico, ocorreu um elétrico por acaso do Porto da Foz, não sei porquê, ainda pensei em Lisboa, mas disse, bem, isto está cheio de turistas, não sei, não será certeza absoluta que já, esse já não tem história, agora tem línguas. Portanto, pensei no do Porto, ok, a ideia do coração, certo. Só que depois o Victor Hugo fala de martelo. Como assim martelo? Depois a mão a afagar o rosto, a passagem do vento por entre os olhos, e depois vem falar de barcos de sal. Como assim barcos de sal? Vem pensar mais uma vez a Foz. A ideia do Rio, não sei se tem a ver ou não, mas uma coisa é certa, não digas a verdade aí porque eu sou o leitor. Tu já fizes a tua parte de escrever, agora sou eu de ler. E a relação autor-leitor é esta. Tu escreveste, não sei o que querias dizer com isso, eu não queria dizer nada, mas eu senti a palavra e vou associando, criando ideias. Ok?
Portanto, Victor Hugo é um poeta romântico? Não. Ou seja, não romântico naquele sentido antiquado que tanto se reproduz do romantismo, de ser romântico. O que é ser romântico? É oferecer flores no dia dos namorados? Isso é que é ser romântico? E pergunto. É escrever poesia e enviar a namorada? Eu quando digo aos alunos, envia um poema a miúdo e diz, professor, acho que vou ser um chato. O miúdo hoje não é ser romântico. Para nós, se calhar, era ser romântico. Então, o que é ser romântico no todo? Eu não acho que tu sejas romântico, de acordo com o livro, desculpa, meu amigo, mas o que eu vejo é, mais uma vez digo, alguém que está a errar. Alguém que está a caminhar, que está a deambular. Alguém que está a questionar. Porque o poeta romântico não traz para a sua poesia as pessoas que tu trazes. Não diz meter uma faca no poema em vez dos pássaros. Isto é uma coisa mais de assassino, mas pronto, na guarda deve estar a haver muitos pássaros, por acaso aparece muitas vezes a palavra pássaros no poema, portanto estás num lugar idílico, já percebi, na aldeia, a fazer-nos inveja, nós estamos aqui com o fumo dos escapes. Mas eu vejo aqui um poeta que questiona, há muito questionamento, e isso, além da imagem, faz-nos pensar. E há também um posicionamento social, de alguém que não é indiferente aos vários tipos sociais, aos vários indivíduos, aquelas pessoas que são anónimas. Porque a poesia teve um tempo em que foi claramente elitista. Hoje, acredito que já não seja, mas o Victor Hugo não escreve para elites, escreve para pessoas normais. E apresenta pessoas normais, e a pessoa normal pode ser simplesmente o amulador, já muito pouco visto. Aquele som que nos traz infância. Pode ser o homem do lixo também. Qualquer um destes indivíduos tem também a sua poesia. Porquê? Porque qualquer um destes indivíduos tem também a sua casa. E quem anda na rua, tu falas dos caminhos, quem anda na rua fazendo o seu caminho, chega ao final do dia e tem uma história para contar. E essa história para contar é poesia. Nós podemos e devemos interpretar com poesia da mesma forma que os nossos avós ou bisavós chegavam, chamavam-nos e contavam-nos histórias que às vezes eram histórias simples, mas que nos sabiam a poesia. Então ler o Poeira foi também uma forma de eu recuar no tempo e ao mesmo tempo olhar para o presente e fazer aqui o meu contraste, a minha reflexão. E para vos dizer que há neste livro muito sentimento, claro que sim, és um romântico na tua perspectiva, não és um romântico na minha perspectiva, és um questionador, és um ser, uma pessoa que pensa, que vê, que é um observador, será talvez a minha palavra, e a casa é o teu lugar, a poesia é o teu lugar também de expressão. O Victor Hugo meteu-se aqui na prosa poética. Ele faz uma prosa poética. Eu acho que isto é poesia ainda assim. É sempre poesia. Aliás, este livro, eu defino este livro como sendo um livro híbrido. Porquê? Porque ele tem poesia, claramente poesia do início até o fim, mas a forma, ou as formas que o Victor Hugo utilizou é que me surpreenderam. E eu acho muito bem conseguidas. Porque nós temos poesia em forma de poema, até aí normal, ok? Temos poesia em forma de prosa, é uma prosa poética. Temos poesia em forma de carta. Eu acho que há aqui textos que são cartas, escritas a alguém, ou a vários alguém. Temos também em forma de imagem. A imagem também tem a sua linguagem. Né? A fotografia, por exemplo, o desenho. E temos poesia em forma de dedicatória. Há também a dedicatória. Portanto, um texto escrito para alguém, especificamente poema, há. Então, eu enquanto profissional da literatura, alguém
enfim, deveria falar-vos aqui de correntes literárias e coisas do género, não tive dificuldade nenhuma em ler, porque, sinceramente, isto é poesia. E eu sou um grande fã de poesia, um grande leitor de poesia. Vitor Hugo, a tua poesia tem pontos muito teus, que eu gostava até, se me permitirem, colocar aqui uma ou duas questões ao Vitor Hugo. Gostava de perceber aqui, em primeiro lugar, uma coisinha, que é como é que tu relacionas, ou seja, como é que tu vês a tua prosa junto com a imagem, que tem as fotografias, e depois tem a poesia, ou seja, como é que tu fazes a transição? Tu queres fazer uma transição de forma, eu quero que o leitor aqui leia um poema, agora quero que leia prosa, ou isso não te passou pela cabeça? Sinceramente, não me passa pela cabeça. Quando estou na construção do livro, não estou com essa. Com esse pensar se fica bem ou não. Eu vou pela ligação, pela corrente em si, pelo sangue que está a correr. Basicamente, e só para contextualizar, e se calhar tu vais perceber melhor o que eu quero dizer. E para contextualizar o nascer deste livro, este livro surge numa fase de transição da minha vida. Como eu disse no início, eu vivi muitos anos no Porto, na cidade do Porto, e há um ano e meio, mais ou menos, vim viver para uma pequena aldeia no Concelho da Guarda. Portanto, este livro foi iniciado na cidade do Porto e foi acabado na aldeia. E por isso é que tem o nome Poeira. O caminho que fica para trás e o caminho que ainda tenho a trilhar à minha frente. Aquilo que já alcarreei, aquilo que já caminhei, a história que já deixei para trás, as vivências e o futuro que ainda me reservo. Todos nós que caminhamos deixamos sempre uma pegada para trás, deixamos sempre uma poeira atrás de nós. E por isso é que vem o nome Poeira. Pois isto são textos escritos diariamente, e assim, diariamente, não tenho um tempo espacial em si, mas depois, quando estou na construção do livro, eu não procuro o texto certo, ou o poema certo para encaixar dentro daquele poema. O que eu faço é uma compilação cronológica. O texto 2 vai encaixar com o texto de ontem. O que pode resultar numa história poética ou não. Então deixa-me só ler aqui uma coisinha que talvez pode clarificar, para dizer. Há uns versos, vou sempre chamar de versos, mesmo nas linhas de versos, assim será sempre poesia. O Vítor escreve: quem chega dentro das casas, com os pés cheios de caminho e de história. O carro do vendedor de pão há muito que passou. O moleiro chega dentro das tardes, sinfonizando as ruas, afiando as facas. Respiramos os cheiros das cidades. O que resta da noite nos segredos das bocas que se esquivam na liberdade do acontecimento. Isto é a transição Porto-Guarda, Porto-Aldeia, cidade-aldeia. Possivelmente já assim. Na verdade, não é uma casa, são casas. As casas é onde tu estás. Era aquilo que tu estavas a dizer. As casas não são 4 paredes. As casas são os lugares que tu fazes delas. E os lugares são as pessoas que fazem delas. Então deixa-me ver se isto faz sentido. O que tu escreveste. De que lugares se escondem as infâncias que trazemos tatuadas no olhar profundo do todo sentir. Lugares coloridos de cheiros e manhãs com pássaros nos umbrais, das janelas sinfonizando os silêncios do quarto. Quantas almas já por aqui passaram, tocando a casa, como absoluto verbo da morada interna,
E quantos mais aqui cantaram, choraram e sorriram e dançaram e existiram e partiram rumo a outras moradas. É isso? Quantos Um caminho? caminho é isso? Para mim é isso. Para vocês não sei. Mas é esse caminho. Recordar toda a nossa infância e ter essa infância ainda presente para nós e estarmos aqui hoje lembrar dessa infância e ao mesmo tempo cantarmos, dançarmos, termos esta troca de ideias e mesmo assim ter presente em nós aquilo que nós somos dentro do lugar em que estamos. E eu costumo dizer muitas vezes, o lugar em que nós estamos é o nosso coração. É essa a casa maior que nós temos. Mais do que as quatro paredes, mais do que o lugar em si, o que mais importa, a que chamemos de casa, é o coração. Forçosamente tendo de concordar contigo, porque forçosamente... E atenção que eu não sou romântico. Ainda. Dizer-vos eu que eu tenho mesmo de concordar com o Vitor Hugo, porque na minha biografia, na minha história de vida, por 3 vezes fiquei sem a casa. Em Angola, nasci em Angola. Quando a guerra chega a Luanda, nós saímos de repente de um dia para o outro, quase só com as coisas do corpo e pouco mais, ou seja, a casa ficou para trás. Isto em 91. Em 98, quando os meus pais se separaram, hoje falamos muito da violência do mês, que na altura foi uma separação da minha mãe pegarem nós e sair. A casa ficou, no caso com o homem, o meu pai. E em 2005, a casa onde vivíamos incendiou-se. Portanto, foi sair e ir para a escola e chegar e não haver casa. Muita gente, há pessoas que me dizem, mas tu ficaste, muito a propósito do incêndio, mas ficaste sem a casa, sem as tuas coisas. Eu digo, eu continuo com as minhas memórias e o coração. Ninguém morreu, portanto, a partir daí não há que lamentar. Os bens, os objetos têm o seu peso, têm a sua importância, mas a verdade é que a casa nós transportamos, ela vai connosco para qualquer outro sítio, não é? O nosso lar. Não são as paredes que temos. Por isso concordo contigo e aproveito e coloco-te essa questão, o quê? Qual é a importância da família, das pessoas, para fazer a casa? É o peso de uma nuvem. O peso de uma nuvem. É o peso de uma nuvem. A família e as pessoas... Nada, ou muito pouco. Ou talvez muito. Se for uma nuvem do norte ou do Algarve, depende, não é? As do norte são bem pesadas, do Algarve bem pouco. Tu já imaginaste que se não houvesse nuvens não havia chuva? Claro. Não tinhas água. Mas não tinhas vinho. Vinha? Certo. As árvores são importantes por questões do oxigênio, mas as nuvens dão-te a água, dão-te meio para regar a árvore. E a família e as pessoas que te rodeiam, direta ou indiretamente, pessoas conhecidas ou desconhecidas, dão-te esse peso, dão-te essa algibeira de desejo, de sonho, de vontades, para seres tu, para cresceres, para chorar, para sofrer, para ser feliz, para dançar, para ser aquilo que tu és. Portanto, a família e as pessoas que te rodeiam são o elo mais natural, mais não quero dizer floral, mas mais delicado que tu tens contigo, que te dá tudo. Costuma-se dizer que nós somos o mais importante que nós temos. Mas se não tiveres essas pessoas ao teu lado, mesmo os desconhecidos, não és ninguém. E como é que se faz um poema? Pegas uma caneta e escreves. Não foi o que tu disseste aqui. Damos a definição do poema do Vitor Hugo, deste Vitor Hugo, no caminho, que nos diz: o poema encolhe-se para a estrada. As luzes acendem-se.
uma panela no fogo da lareira, crepitando luzes e sombras e danças. Um borbulhar de sentidos, de sons, carros acelerados para o futuro. O poema começa quando chegas, mãe. O poema começa quando chegas, filha. O poema acorda quando chegas, mulher. E o corpo dança, a aldeia canta, os animais arpeiam a noite, que se consola nas gargalhadas das infâncias. Isso é mais do que... Acho que não foi. Está aqui. Não acrescentei. Para quem fala da casa, eu depois vejo esta dedicatória a toda uma família, e eu acho que está aqui muito bem resumido o conceito de lar e como que a poesia é a mobília onde as pessoas sentam, onde as pessoas comem, onde brincam. Porque um lar sem mãe, sem filha, tu tens 2 filhas no caso, eu tenho 2 filhos, não sei se é bom ou mau, mas pronto, seremos amigos sempre, Vitor. Desde que nos apresentes às minhas filhas. Não, seremos sempre amigos, não te preocupes, não desangues por mim. E quando acorda a mulher para acordar, claro, faz todo sentido, o corpo dança. O corpo dança, a aldeia canta, é o ponto de chegada, parece-me aqui, do poeta que já está na aldeia, de facto. Alguém que já saiu da cidade, porque esta definição casa muito bem com a aldeia. Porque na cidade, pronto, há correria, há aquilo que nós conhecemos, tu também conheces, também és ou foste da cidade. E a última pergunta que eu te faço, acredito que há aqui mais gente que queirá fazer perguntas, a pergunta que faço é, nesse caminho de poeira que tu fizeste, e ainda estás a fazer, presumo, a casa da cidade e a casa da aldeia, quais são as diferenças que tu notas? O que é que nos dizes a nós que não conhecemos, presumo, pelo menos eu não conheço a casa da aldeia, conheço a da cidade, o que é que nos dizes da tua experiência? É engraçado que eu digo que sou do Porto, mas eu nasci numa aldeia, no Porto, a 40 km do Porto. E é engraçado que quando fiz esta mudança do Porto para esta aldeia onde vivo agora, na aldeia da Castanheira, que aconselho a visitar, houve 2 cheiros que me fizeram automaticamente regressar à minha infância. O cheiro de fumo na chaminé, às 7 da manhã, aquilo era um frio desgraçado, e o cheiro a merda nas ruas. Foram dois cheiros que me fizeram regressar automaticamente à minha infância. Quando vivia na casa dos meus pais, também era normal acendermos já na lareira cedo. Na altura não havia água, ou melhor, não havia esquentadores, nem havia forma de aquecer água para tomar banho, ou para lavar a cara, ou para tomar um pequeno almoço, então tínhamos que acender a lareira para aquecer a água e para tomarmos banho, para irmos para a escola. Então acendíamos a lareira às 7 da manhã. E depois, meio rural, em que é normal haver animais nas ruas. Só para terem uma pequena ideia, uma coisa que me fez estranhar esta mudança da aldeia para a cidade foi, na cidade tu tens trânsito incessante nas estradas e demoras 2 horas para atravessar 500 metros. Na aldeia tu tens um trânsito incessante de cabras e ovelhas para fazer meia dúzia de metros. São pequenas coisas que te fazem perceber que nós na cidade estamos muito mal habituados, mas que nos faz perceber a necessidade de nós termos este break na nossa vida e perceber o desgaste tremendo que nós temos na vida
que a cidade nos dá e que temos que ter a coragem para mudar o nosso próprio registro, o nosso modo de viver. Acho que já me perdi na tua pergunta. Não, eu só disse uma coisa, por acaso, curiosa, Vitor, só uma coisa curiosa. Falaste uma palavra muito interessante que é a coragem. Já durante a pandemia, eu pensei muito em sair da cidade, estou farto da cidade, mas faltou uma coragem até hoje, não falta uma coragem. Por isso, para dizer que concordo muito com o que estás a dizer. A mim falta-me coragem para deixar de fumar. E o médico está farto de me dar essa coragem. Mas, pá, eu acho que cada um de nós tem o seu próprio tempo para as coisas. Eu, por exemplo, eu sempre disse que não sairia do Porto. Eu era daqueles portuenses, daqueles invictos, que dizia: eu não saio do Porto por nada deste mundo. E tive propostas de trabalho para vários lados, a ganhar muito bem. Eu disse: não, o Porto é a minha casa, é o meu lugar. Mas não, foi preciso haver um desgaste físico e mental para perceber que o teu corpo pede algo. E é aí que tens que ter essa coragem e dizer: chegou o momento, é agora. E foi isso que aconteceu. Mas basicamente as mudanças foram essas. Os sentidos, as percepções de mudança foram essas. Foi acordar de manhã cedo, sentir o cheiro do fumo nas casas. O primeiro dia que eu fui ver a casa que comprei, os vizinhos já me estavam a convidar para almoçar com eles, e tu ficas: na cidade isto não acontece. Em que tu vais ao café, apanhas uma piela de primeiro e gastas €1 porque toda a gente paga uma rodada a cada um. A piela é um prato típico lá da aldeia. Mas são estas pequenas coisinhas que na cidade nós não temos, e nas aldeias há tradições que nós ainda temos. Há algum vegetariano aqui? Eu. Nós matamos como é que se diz? O espinafre. E fazemos um arroz de cabidela com espinafre. Que horror! E vem a aldeia toda. Ainda há estas tradições de quando se faz uma jantarada ou uma almoçarada, vem a aldeia toda. As vindimas, vem a aldeia toda a ajudar e convive-se ali toda a gente. São pormenores, não é? Não são pormenores, são vidas, são vivências. Olha, quer dizer que o teu próximo livro será sobre essas vivências, Matança espinafre. Olha, dá uma capa. Capa, matança do espinafre. Só fazer aí, tu há bocado falaste na palavra poeira. Pensaste que era poesia, e só contextualizar a palavra, já contextualizei parte do porquê do título poeira, mas não referi-me a um outro aspecto. A palavra poeira é uma palavra que se desconstrói, que é uma palavra lego, digamos assim. Dá para escrever poesia se trocarmos o R pelo S e trocarmos a ordem do I. O pó na eira das nossas aldeias, o pó que fica para trás quando malhamos o centeio, quando malhamos o milho, e tudo aquilo que fica nas eiras. E havia aí outra desconstrução que agora esqueci. Poeira, poesia. Entretanto, lembro-me de outra e já vos digo. Quer dizer, é suposto pensarmos logo desde o título. Sem dúvida. Meus amigos, eu gostava de terminar aqui a minha prestação, depois o Vitor Hugo fala mais um pouco convosco, vocês coloquem as vossas questões ao Vitor Hugo. Eu gostava de me calar com uma poesia prosa, que acho que resume bem aquilo que eu devo fazer agora, que é partilhar convosco. Escrevo-te com a palavra virgem que me escorre nas planas noites. O olhar melancólico pela janela
e o vazio da alma que se estende por entre a vertigem dos ramos das árvores e a saliva de chuva que tende a musicalizar todo este silêncio. E assim me faço silêncio e música. Agora concordo. Se tiverem mais perguntas, façam-me agora ou calem-se para sempre. Estás a ver uma apresentação primeiro. Quem quiser comprar o livro. Não, uma apresentação. Aproveito de dizer que eu disse que ia fazer silêncio, já quebrei, pronto. A capa é muito bonita, porque ela está muito bem conseguida. A capa é muito bonita. É muito simples. A capa. Tem uma história também? A capa é do Miguel Neiva e tem uma história. O Miguel Neiva, eu no Porto era daqueles funcionários que trabalham muito e ganham pouco. Era empregado de mesa. E o Miguel Neiva era meu cliente durante muito tempo, mas eu não sabia o que é que ele fazia profissionalmente. Eu tornei-me amigo dele, tornei-me amigo da família, mas nunca soube o que é que ele fazia profissionalmente. Eu sabia que a família estava ligada ao alojamento do local, mas mais que isso, não sabia. Entretanto, despedi-me, eu e o Miguel trocámos contacto, telefónico, Facebook, até que o Miguel faz uma publicação no Facebook que recebeu uma medalha de mérito como o Jorge Sampaio, acho eu, por um projeto social que ele tinha. Entretanto, fui pesquisar que projeto era esse e ele e a equipa dele tem um projeto social que é criar símbolos de cores para daltónicos. Como vocês sabem, os daltónicos têm problemas com as cores, em diagnosticar cores, e o Miguel e a equipa fizeram foi criar símbolos para que os daltónicos percebam que vermelho é vermelho, que azul é azul, que preto é preto, que arco-íris é arco-íris. Esse é um projeto que ele tem há alguns anos, que já anda a percorrer o mundo. Só para vocês terem a ideia de como o daltonismo é constrangedor para os daltónicos. Todos vocês gostam de jogar Uno, ou sabem jogar Uno, sabem como é que se joga Uno. Sim. Azul com azul, sete azul com sete vermelho. E para os daltónicos, eles não conseguem jogar Uno. Criou-se um Uno apropriado para os daltónicos, mas era preto e branco. Mas, entretanto, o Miguel teve esta percepção, percebeu que os daltónicos acabavam por ser excluídos a todos os níveis e criou esta dinâmica, estes símbolos de cores para os daltónicos. O projeto chama-se Colorade, a cor para todos, e está já desde jogos, roupas, transportes públicos, detergentes, em coisas básicas que usamos diariamente, mas aos quais os daltónicos não tinham fácil acesso por causa desta questão. E pronto, quando eu soube que o Miguel tinha este projeto, o meu pensamento foi logo: graças, tenho que o convidar. Mais do que o convidar pela amizade que tenho com ele, convidar também por este projeto que ele tem. Acho que ele, colaborando comigo, eu também consigo dar a conhecer mais o trabalho dele. Não é que ele precisa de mim para isso, não precisa de mim para isso, mas eu acho que eu, divulgando o trabalho dele, ele também merece que o trabalho dele seja reconhecido, e por isso é que eu também o convidei. E depois, por dentro, tenho fotografias de Marta Fernandes e tenho a ilustração de Irã Pedras. Eu, em todos os meus livros, ou quase todos os meus livros, convido sempre diferentes artistas para colaborar nos livros. E a parte curiosa é que a maior parte da malta que eu conheço não os conheço.
ou melhor, a maior parte da malta que eu convido não os conheço. É tipo, assim, de feeling, se calhar era porreiro fazermos algo juntos. E a coisa tem funcionado bem. Portanto, perguntas, 3 perguntinhas para acabarmos. Tinha aqui duas. Não, 3 perguntas, uma cada Falta uma. outra. Falta outra. Força. Então, a primeira é simples, mas é um bocadinho também para abrir o jogo. Quando é que começaste a escrever este livro e qual é que foi a razão que te levou a escrevê-lo? Porque tu falaste que começaste a escrevê-lo no Porto e que terminaste depois na aldeia, mas não entendi muito bem quando, em que contexto, qual é que foi ali a razão pela qual tu começaste. Quando é que começaste? Sinceramente também não sei dar esse contexto. É por timings, por se sentir. É tanto que eu quando comecei a escrever nem sequer pensava sair do Porto. Na altura em que eu comecei a escrever este livro, eu comecei a escrever pouco depois da pandemia, em que a vida já estava a voltar ao normal, que o nosso cotidiano já estava a ser normal. E comecei a escrever e nem sequer tencionava sair do Porto. Até que, lá está, surge aquela necessidade de mudança e acabei por terminar na aldeia. Há aqui um tempo, meio ano mais ou menos, 2 anos, entre que começo e acabo, mais ou menos. 2 anos, não? Mais ou menos. Que começo e acabo de ano. Portanto, só para tu veres a loucura que ele dizia, em 2 meses foi o tempo em que eu decidi, eu e a minha família decidimos parar tudo e mudar a nossa vida. Portanto, foi ali mesmo um esgotamento total de necessidade de mudança. E, portanto, este livro demorou mais ou menos 1 ano a ser escrito, entre Porto, Guarda e tudo mais. Qual é que era a outra pergunta? Era a mesma coisa, era quando escreveste e porquê que eu começaste, na verdade. Mas depois ia-te perguntar, como remate, quando é que soubeste que estava terminado? Porque falaste do Porto e depois que foste para a aldeia, quando é que percebeste isso? E também qual é que é assim a ideia mais generalista de nós? Ouvimos alguns dos certos, mas queria ter assim uma ideia mais específica também do livro. Quando é que eu decidi terminar o livro? Quando eu percebi que não tinha mais nada a acrescentar ao livro. Pronto, simples e eficaz e Pragmático. resposta feita, vamos à próxima. É a mesma coisa quando eu estou a escrever um texto só. Eu nisto sou picuinhas, podem achar o que quiserem, mas eu quando escrevo um texto, escrevo numa assentada só. Eu gosto de usar uma frase do Mário Branco, quando o Mário Branco escreveu o FMI, ele diz que escrevia este texto de um jorro só. E eu gosto muito dessa frase. Basicamente é assim que saem os meus textos. É escrito de uma ponta à outra, sem qualquer paragem, sem qualquer acrescento posterior. Aliás, nenhum texto meu tem qualquer acrescento, nem sequer uma vírgula, nem sequer um sinal de pontuação. Eu acrescento depois do texto estar terminado. E eu, quando termino um texto, tenho que sentir que é ali. O que pode acontecer é, às vezes, estar a escrever um texto, querer continuar o texto, mas não se saber como continuar o texto. Ou então deixar de sentir o texto. E quando isto acontece, eu faço uma coisa muito simples. Pego no texto, lixo. Lixo. Nem sequer o guardo. Lixo. Nem sequer aproveito ideias. Lixo. Porquê? Se o texto deixa de fazer sentido agora,
não é amanhã que vai fazer sentido. E por isso é que eu prefiro deitá-lo fora e continuar. E o livro, basicamente é a mesma coisa. Quando eu percebo que chegou a hora de terminar, que já não há aqui mais nada para acrescentar, está completo. Por exemplo, o Corpo, o Resfeber e o Reis, que são uma trilogia, foi um trabalho diferente. Foi um trabalho escrito durante 365 dias. Foi um projeto que eu concebi, que idealizei para ser um poema escrito durante um ano, durante 365 dias. Triplicou-se para 3 anos, mas a ideia foi na mesma 365 dias e esse projeto ficou concluído quando atingi os 365 dias. Acabou por ser 366, porque entretanto apanhei um ano bissexto. Tenho culpa, não alterado nos calendários. Mas pronto, foi um trabalho diferente. Agora, este foi. Não vale a pena estar aqui a acrescentar mais nada. A única coisa que acrescento aqui é um ponto final e acabou. Ok. A ideia geral, acho que era aquilo que o Didier estava a falar. É o questionamento. Portanto, aquilo que tu vives no teu dia a dia, desde os cheiros, desde a chegada à casa, desde questões profissionais, desde o olhar que tu tens com um desconhecido na rua, por tudo aquilo que tu vives dia a dia, questionas tudo. Às vezes até acabas por questionar histórias passadas, um amor mal resolvido no passado, ou então questionas o que é que vai ser amanhã. Como é que vai ser amanhã? Será que o amoeiro vai passar na mesma que amanhã? Será que o padeiro vai trazer o pastel de nata que tanto gosta? É um constante questionamento. Ok. E basicamente é essa a ideia geral. É uma viagem interior que eu faço dentro deste próprio questionamento. Falta uma pergunta. Eu vou conseguir uma. Tinhas falado da parte de sair do Porto por causa da questão também do ritmo. Por acaso sentes que o facto de teres mudado da cidade para o campo, em termos de criatividade e de inspiração, o que é que sentiste muita diferença? Que diferença é que isso fez até no processo criativo, talvez? Não mudou muita coisa. O que provocou foi uma coisa que é o mesmo que provocou na época da pandemia. A pandemia pode ter sido o que foi, mas trouxe-nos, pelo menos a mim, trouxe-nos uma coisa fantástica. Foi ter uma capacidade de observação do caraças. Ou como nós dizemos no Porto, e desculpem-me o termo, do caralho. Quanto mais nós temos os olhos limpos, mais nós vemos. Quanto mais nós temos o nosso horizonte aberto, mais longe nós conseguimos observar. E a pandemia trouxe-nos isto. Eu lembro-me de passar nas ruas do Porto sem gente, as ruas completamente abandonadas. Eu conseguia reparar detalhes das casas, detalhes no chão, detalhes nas estações de metro que nunca tinha reparado. Eu lembro-me de passar numa rua e olhar para uma casa que passava lá diariamente, constantemente, e nunca ter reparado no telhado daquela casa. E naquele dia conseguia reparar que estava uma abóbora em vidro naquela casa. Porra, passo aqui todos os dias e nunca reparei aqui. E na aldeia dá-te essa mesma possibilidade. Dá-te a possibilidade de reparar nos pássaros que estão nas árvores. O crescer das flores, o crescer das plantas. A quantidade de centímetros que cresce uma planta. Parece que não é muito. Mas é. 3 centímetros é muito.
A própria forma das pessoas falarem, que não falam aos berros como nós falamos na cidade, a tua capacidade auditiva também se torna diferente. Começas a perceber a forma das pessoas falarem. Eu na aldeia sei quem passa de carro à minha porta. Olha, está a passar o presidente do Dejo. Onde é que estás? A carrinha dele faz este barulho. Consegues perceber qual é o trator? Consegues perceber qual é o burro? O burro de quatro patas. Está a passar. Porque de duas patas só um. Sou eu. Consegues observar o mínimo detalhe possível. E isto acaba por te influenciar depois na escrita, que se calhar depois também acaba por influenciar na música, nas outras formas de arte. Mas acima de tudo acaba por nos influenciar a nós próprios como pessoas, como ser humano. Mais do que a parte artística, mais do que a parte poética ou musical, acaba por te influenciar a ti próprio como pessoa. Você mal. Eu conheço o Vitor por uma troca, não troca, uma troca de texto e leitura em muitas fases da nossa vida e sempre eletrónica, portanto, só há pouco tempo eu fui contactando com os livros e com o texto feito. E vou ser má, primeiro estou muito feliz de estar aqui, obviamente, com um livro na mão, tenho outros, mas... E uma coisa que eu acho que caracteriza quando se vê os livros é a diversidade literária, a capacidade de cruzar estilos, formas. Isso é importante para ti, isso é que é importante, porque é importante essa dinâmica, a concepção do livro, mas há alguns, como este, tu divagas em formas, em formas literárias também, em metáforas. E eu vou cortar aqui um bocadinho esta dinâmica do campo e da cidade. Eu talvez tenha lido mais textos teus da cidade. E este idílio que nós agora estamos a falar aqui, do campo, que todos nós temos, ou que podemos ter quando nascemos, conhecer minimamente o contexto de um espaço mais pequeno, eu vou contradizer-te numa coisa. Há experiências que tu podes fazer na cidade. Eu sei a que horas é que passa o carro do lixo. Eu ouço e sei que já são meia-noite e meia. Ou seja, o que é importante, eu acho, nos teus textos, em geral, é trazer-nos, chamar-nos a atenção, quase uma focalização em coisas que te passam se tu quiseres que te passem. Tu assumiste na vida a postura de olhar, a postura de estar atento. Só assim podes escrever sobre as pessoas e podes escrever com pessoas. E quando tu escreves com pessoas, há uma coisa, a tua conversa, a tua crítica ao livro, traz-me sempre um momento que me tem perseguido agora na minha vida, talvez porque os anos passam. E a minha formação é de história e, portanto, eu sempre vivi como se o tempo existe, sim, mas o tempo também não existe. E o que é muito interessante é nós temos sempre aqui a presença, há uma imortalidade no humano. O Kundera diz isso no livro, quando isto marcou-me para o resto da vida, era nova quando li. Foi exatamente quando o livro saiu, que eu li imortalidade, e há uma cena num café em que alguém chama alguém do vidro e ele diz, também eu já chamei ou alguém. E eu fiquei com aquela coisa, e esta coisa da história, de ir aos lugares, porque vais visitar, eu fico sempre muito emocionada, como fico emocionada com o texto que reproduz esse sentido. Porque quando eu me ajoelho num sítio, quando piso um sítio, quando vou ver uma coisa mais extrema, vou ver um chão do século III antes de Cristo em Roma, se calhar o que há? Há uma identificação total com esta essência do humano e da pessoa. E se tu és pessoa, e quando eu digo pessoa, isto não é um ser humano, não é só homem e mulher, é esta densidade muito profunda e mágica e misteriosa
e abençoada, acho eu, que é, apesar de se curto por causa disso, não, abençoada humanidade, que é tudo pensar que outros choraram como eu e que outros amaram outra língua, outra forma, mas usaram os sentidos, e tu trazes-me sempre esta, e a tua interpretação também foi muito isso, tu trazes-me sempre esta presença, esta constância. Em textos, eu leio textos à parte que ele manda e que em tempos tão diferentes. E há uma coisa só que eu acho que eu queria, estou já a saber mais, que eu queria era dizer, nesta diversidade literária, há uma coisa que nós passámos a tarde a conversar e nunca nos tínhamos encontrado. Provavelmente passámos a tarde a conversar sobre o que é texto poético, prosa poética, poesia. É de morrer a rir, porque foi tudo desconstruído por ti, e muito obrigada, porque estávamos a fazer um ensaio completamente absurdo de palavras, era um ensaio de palavras, e tu chegaste aqui de uma forma muito direta. Não, mas há uma coisa muito interessante. Em alguns textos, eu dizia-te e agora digo que não é, ou seja, cá está a tua pluralidade literária. Estes textos não, estava a ler aqui um texto que escolhia para mim para hoje e estava a pensar, olha, este texto, eu dizia-te à tarde que alguns textos teus eu conseguia pegar tão densos de palavras e de metáforas e de conceitos e de tudo num só. Tu tanto podias ler como um conto, em que tu criavas a personagem ou o ritmo da história principal, como tu dizias, e aí é a literatura da imaginação, mas tens que pensar que é prosa, que é uma construção de uma história. E ele conta histórias, várias histórias, só que és tu que lá estás, não é? Tu és o primeiro, ou pelo menos és o contador. Eu acho que se calhar é mais interessante usar a palavra contador. Do que tu vês, mas também do que os outros te passam. E há textos em que tu podes construir poesia, ou seja, poesia no sentido de, não dos haikus, porque as tuas frases não dão, talvez comeces a escrever por causa da dita aldeia, não sei. Agora, que consegues ter um livro de poemas que são frases dos teus textos. É mortal, eu percebo, é estar a cortar-te a ti. Mas é possível fazer esse exercício em alguns dos teus textos. Pelo menos há aqueles que eu conheci. Nos deste livro, talvez não. Isso é que eu acho tão interessante neste livro, que é tão diversificado, tão plural e ao mesmo tempo é uma grande, grande unidade. E isso também te traz outra pessoa, traz outra fase da tua vida, outra fase da experiência humana. Eu acho que isso é muito interessante. Cada um pode fazer os cortes que quiser. Claro. Cada um pode. É verdade. Agora é meu. Se tornar a leitura, ou melhor, se tornar a viagem mais fácil, faça os cortes que quiser. Não é uma questão de facilidade. Eu acho que não é uma questão de facilidade. Mas acaba Não é uma questão de facilidade, é uma questão de intuição, não é? Sim. Ou também da construção da imagem. Se calhar, às vezes, eu preciso respirar no teu texto, preciso de encontrar um ponto onde eu me encontro o próprio texto, não é? E se calhar tens que voltar acima. Mas isso é ótimo, porque isso não é nada, isso é sinal de que estás a ler literatura, que estás referente a um texto que tu. Agora, se calhar, vou pensar nas etiquetas de outra maneira, porque há um código prosaltónico e, portanto, eu vou ler a etiqueta cuidadosamente como leitor. Mas também leio a etiqueta cuidadosamente e ela também traz uma série de informação humana, mas isso à parte. Quando eu digo esta possibilidade, lá está, é quando que o leitor pode fazer. Quando tu escreves textos no Facebook, tu nem imagina, não te ralas muito. Quando congregas num livro, está acabado e é lido, e o livro vai ser lido, mexido, afastado. E tu dizes, bem, se a pessoa. Eu acho que a tua escrita permite isso. Pelo menos, não, este texto que eu escolhi agora, não. E isso é que é engraçado, por vezes, como é que consegues ter fogo para escrever e tirar-nos completamente o fogo? Estás num texto de uma página inteira, tu, não, quer dizer, sabes onde estás, mas tu tens esse fogo e nós temos que acompanhar, mas de repente também dás a oportunidade, ou dás-te a ti própria oportunidade, nós, não é? Agora estamos ao teu lado, tens que riscar uma parte
e ficar com ela e tirá-la para todo. É a riqueza imensa da tua literatura que eu gostava de tivesse experiência agora nesta comunidade. A comunidade também nos dá esta possibilidade de e ouvir falar dos livros também é uma coisa muito importante. Também gostava, estou muito feliz de estar aqui, estas comunidades são muito importantes. E deu-me esta apreensão da tua escrita, por isso acho que este livro vale também muito por, não tanto por essa transição cidade, campo, claro que eu percebo bem, acho que todos nós percebemos, ou pelo vazio que isso nos traz, ou também pelas saudades e pela infância, mas acho que o livro é muito mais do que isso. Não traz à pessoa da cidade que o lê a nostalgia da vida do campo e da aldeia, não traz essa nostalgia, traz uma maneira, eu não vou dizer diferente, mas abre o teu olhar ou consolida o teu olhar humano e, portanto, humanizas a cidade, humanizas o espaço em que estás. Desculpem. Bem, obrigado a todos por este minuto. Quem quiser comprar o livro pode fazê-lo. 13 euros sem dedicatória. 13 euros com dedicatória. Tenho aqui vários livros. O Poeiro é o último. Todos eles custam 13 euros. O Vírgula é o meu quarto livro. O Corpo, o Resfeber e outro que anda para aqui perdido. Está aqui. E o Raiz é a tal trilogia que falava há bocado. Que tem os 365 poemas. E pronto. 5 minutos para preparar aqui o evento. Agora temos 20 aí. Sim. Então, enquanto se prepara o evento, eu vou passar este pintainho por vocês. Contribuam com aquilo que conseguirem com a organização deste evento e uma salva de palmas para o Vítor, que fez questão de vir apresentar o evento. Obrigado, eu. 5 minutos para preparar aqui o estaminé com o Johnny. Fazemos uma curta apresentação do projeto formativo e depois ainda temos poesia para todos. Micro aberto. Estendemos a mão ao próximo. Percorremos o corpo com o saber de que somos. Partilhamos histórias, memórias e a cor está nossa. Somos de um tempo dentro de outro tempo. Espasmo de força e de fraquezas. Se choramos, bebemos a lágrima. Um mar ondulante dentro dos olhos que deixamos cair sobre a mão e dançamos com ela. A lágrima que escorre nas linhas da mão são um pedaço de que nós somos. Se sorrimos, é porque me lembro de ti. É porque me lembro de nós. Naquelas infâncias em que rasgámos as calças, em que rasgámos os joelhos e saímos pelas ruas cantando e dançando e remendámos as calças como remendámos a vida.
Somos de um tempo sem tempo. O amanhã está tão próximo de passar. Os velhos lá fora nas esplanadas jogando às cartas. E nós aqui jogando às pedrinhas nas toleiras das casas. Olhando para um Deus crucificado numa igreja que não é nossa. E benzemos-nos tantas vezes, em todas as noites. E se a música aqui chegar, na orfandade da solidão, havemos de beber mais um trago. Havemos de beber mais um trago de vida. Sair pelas ruas, dentro da noite e dançar. Esperar que a chuva nos lave a alma. E se agora a morte aqui chegar, de mansinho, devemos descrever as últimas histórias. Havemos de gritar pelas ruas o nome do nosso amor. Abrir as portas às casas. Deixar entrar a noite. Do outro lado da cidade, há quem junte migalhas de fome. Do outro lado da cidade, há quem tape os ouvidos às bombas. Do outro lado da cidade, há quem incendeia as estrelas. Gatos saltimbancos percorrendo os telhados das casas, miando à lua. E nós rebolando na erva molhada, na primeira orvalhada da manhã. Aquele cheiro a terra molhada. Os primeiros homens saindo para o trabalho. Devagar, em lassidão de horas, percorremos os ponteiros dos relógios. Abrimos as gavetas, recordamos as cartas antigas. O homem que partiu para outra guerra no outro país, para uma guerra que não é dele, e ele nem sequer sonhou lá ir. Ele que nunca pensou desembainhar a sua própria vida como espada. Mas ele estende a mão como arma arremessada para a morte. Ele que escreve palavras de amor e de ódio com a mesma persistência que lhe corre nas veias do sangue. Ele que atravessa as fronteiras. Ele que desagua noutros mares. Quem amamos nós agora? Ouvimos os sinos das igrejas tocarem lá no alto. Escalar as montanhas, os verdes cantos e sossegar a alma. Se agora regressamos do outro mar,
Se agora regressarmos de outro mar, a quem escreveremos as outras cartas? A quem doar as nossas próprias saudades? Trazemos especiarias, sedas e saudades. Naquela manhã trazias girassóis nos olhos. E tacteavas as nuvens lá no alto. Naquela manhã tecias janelas para o horizonte. Estendias a mão por dentro da janela. Adeus. Adeus. Aqui eu fico. Que o meu amor te leve. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Já não há alimento nesta mesa. Restam as migalhas. As crianças já foram dormir. Dentro da minha cabeça restam pequenos cotidianos de morte. A vizinha de cima que grita com o marido. O patrão que despediu os outros 50 funcionários. Que raio de vida é esta? As mãos nos bolsos vazios. Resta-nos a esperança e o pequeno manto de jardim lá fora. Resta-nos a esperança e um pouco mais de sol lá no céu. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Que noite serena, lindo luar.
E é isto. Obrigado, Johnny. Eu ainda não percebi. É culpa do Johnny ou culpa do Abajur? Neste caso foi culpa do Abajur. Do Abajur. Estava escondido. Gente, obrigado. Eu quis agora fazer um bocadinho mais curto, para dar espaço também à poesia para todos. Mas pronto, soube-me bem, espero que também vos tenha sabido bem. Noite serena. Obrigado e poesia para todos. Muito obrigado.